Regimento interno do TJDFT. Paramos no artigo 302, seção 3, do incidente de resolução de demandas repetitivas. Artigo 302. O pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, restrito aos processos de competência do tribunal, será dirigido ao presidente do tribunal. Inciso 1. Pelo juiz ou relator, por ofício. Inciso 2. Pelas partes, por petição. Inciso 3. Pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. Artigo 303. Feita a distribuição à Câmara de Uniformização, o relator levará o incidente para o juízo colegiado de admissibilidade, lavrando-se o respectivo acórdão. Artigo 304. Admitido o incidente, o relator, inciso 1, suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive nos sistemas dos juizados especiais. Inciso 2. Poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 dias. Inciso 3. Intimará o Ministério Público para, querendo manifestar-se no prazo de 15 dias. Parágrafo 1. A suspensão será comunicada aos órgãos judiciários competentes. Parágrafo 2. Cessa a suspensão se o incidente não for julgado no prazo de 1 ano, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Artigo 305. O presidente do tribunal determinará a inclusão do incidente no banco eletrônico de dados e a comunicação de sua admissibilidade ao Conselho Nacional de Justiça. Artigo 306. O relator ouvirá as partes dos demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades, com interesse na controvérsia, no prazo comum de 15 dias. Parágrafo 1. As partes interessadas poderão requerer a juntada de documentos e a realização de diligências necessárias à elucidação da questão de direito controvertida. Parágrafo 2. Em seguida, manifestar-se-á o Ministério Público no mesmo prazo. Parágrafo 3. O relator poderá designar audiência pública para ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. Artigo 307. Concluídas as diligências, o relator lançará relatório e determinará a inclusão do incidente em pauta para julgamento. Parágrafo único. Incluído o incidente em pauta, cópia do relatório será enviada aos membros da Câmara de Uniformização. Artigo 308. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem. Inciso 1. O relator fará a exposição do objeto do incidente. Inciso 2. Poderão sustentar suas razões sucessivamente. Alínea A. O autor e o réu do processo originário e o Ministério Público, pelo prazo de 30 minutos. Alínea B. Os demais interessados, no prazo de 30 minutos, divididos entre todos que tenham se inscrito com pelo menos 2 dias de antecedência. Parágrafo 1. Considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser ampliado pelo presidente da sessão. Parágrafo 2. A deliberação será tomada por maioria absoluta. Artigo 309. O acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados, favoráveis ou contrários, concernentes à tese jurídica discutida e passíveis de influenciar na sua fixação. Parágrafo único. Cópia do acórdão será encaminhada à Comissão de Jurisprudência para o fim dos artigos 331, parágrafo 4 e 334, parágrafo 1. Artigo 310. Se o incidente tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. Artigo 311. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo órgão de ofício ou mediante requerimento dos legitimados do artigo 302 e
atenderá ao disposto nos artigos 303 a 310. Parágrafo único. Acolhida a revisão, haverá deliberação sobre a modulação dos efeitos da alteração em face do interesse público e da segurança jurídica, que deverá ser tomada por 2/3. Seção 4. Da exceção e do incidente de impedimento e suspeição. Artigo 312. Os desembargadores declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos casos previstos em lei. Parágrafo 1. A declaração será feita por escrito, pelo relator e pelo revisor. Nos demais casos, será feita verbalmente e constará da ata de julgamento. Parágrafo 2. Se a causa do impedimento ou da suspeição estiver anotada na capa dos autos, constará da papelada de julgamento e o presidente do órgão julgador a declarará quando chamar o processo a julgamento. Artigo 313. A arguição de impedimento ou de suspeição suspenderá o processo até o julgamento do incidente. Parágrafo único. Os autos da exceção ou do incidente serão apensados aos autos do processo originário. Artigo 314. A arguição de impedimento ou de suspeição do relator será suscitada nos 15 dias posteriores à distribuição, ou quando não tiver por fundamento motivo pré-existente do fato que ocasionou o impedimento ou a suspeição. Artigo 315. A arguição deverá indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa do magistrado e será instruída com documentos e rol de testemunhas se houver. Parágrafo único. Quando exigido por lei, a petição será assinada pela própria parte ou por procurador com poderes especiais. Artigo 316. Autuada a petição, os autos serão remetidos ao magistrado apontado como impedido ou suspeito. Parágrafo 1. Se não admitir o impedimento ou a suspeição, o magistrado oferecerá resposta em 15 dias. Parágrafo 2. Admitido o impedimento ou a suspeição, inciso 1, pelo relator, o feito será redistribuído. Inciso 2. Pelo revisor, os autos serão enviados ao desembargador que lhe suceder no órgão julgador. Artigo 317. Na hipótese do parágrafo 1 do artigo anterior, fim da instrução, os autos serão conclusos ao relator, que disporá do prazo de 10 dias para apresentar o processo para julgamento em mesa, sem a presença do magistrado arguido. Seção 5. Da exceção da verdade. Artigo 318. A exceção da verdade será admitida incidentalmente na ação penal originária e o seu procedimento será regulado pelas leis processuais. Artigo 319. A decisão da exceção será formalizada em acórdão autônomo ou integrará o acórdão da ação penal originária. Seção 6. Da anistia, da graça e do indulto. Artigo 320. O pedido de anistia, de graça ou de indulto poderá ser efetuado por petição do condenado de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público. Parágrafo 1. A extinção da punibilidade decorrente de anistia, graça ou indulto será decidida pelo tribunal nos processos de sua competência originária e o presidente atuará como relator. Parágrafo 2. O condenado poderá recusar a comutação da pena. Seção 7. Da habilitação. Artigo 321. A habilitação incidente será requerida ao relator nos próprios autos, suspendendo-se o processo. Parágrafo 1. O relator determinará a citação do requerido para responder em 5 dias. Parágrafo 2. As partes apresentarão prova documental e rol de testemunhas juntamente com a inicial ou com a contestação. Parágrafo 3. Terminada a instrução, o relator, em 5 dias, apresentará o processo para julgamento em mesa, perante o órgão competente para julgamento da causa principal. Artigo 322. A habilitação não dependerá de decisão do relator e será processada nos autos da causa principal. Seção 8. Do incidente de falsidade. Artigo 323. O incidente de falsidade será suscitado ao relator da causa principal, de acordo com o procedimento contido no Código de Processo Civil, perante o órgão competente para o julgamento da causa principal. Seção 9. Da tutela provisória nos processos de competência originária e das medidas cautelares nos feitos criminais. Artigo 324.
Nos processos de competência originária, a tutela provisória atenderá ao disposto na legislação processual civil. Artigo 325. Nos feitos criminais, as medidas cautelares, antecedentes ou incidentais atenderão ao disposto na legislação processual penal. Seção 10. Da reabilitação. Artigo 326. O incidente de reabilitação relativo a causas criminais de competência originária do tribunal será processado pelo mesmo relator da condenação, que poderá ordenar as diligências necessárias à instrução, ouvida sempre a Procuradoria-Geral de Justiça, obedecendo-se no que couber às disposições do Código de Processo Penal. Parágrafo único. Os pedidos de reabilitação serão sempre julgados pelo Conselho Especial. Seção 11. Da restauração de autos. Artigo 327. A restauração de autos atenderá aos termos da legislação processual e poderá ser requerida por qualquer das partes. Artigo 328. A restauração de autos será processada perante o órgão julgador originário e, sempre que possível, será distribuída ao respectivo relator. Parágrafo único. Em se tratando de crime de ação penal pública, a restauração de autos poderá ser iniciada mediante portaria do presidente do tribunal ou do respectivo relator. Artigo 329. O relator determinará o envio dos autos ao juízo de origem para que se promova a restauração dos atos nele realizados. Parágrafo único. Devolvidos os autos ao tribunal, a restauração será complementada e proceder-se-á ao julgamento. Seção 12. Da súmula. Artigo 330. O tribunal, na forma prevista nesse regimento, editará enunciado de súmula correspondente à sua jurisprudência dominante. Parágrafo único. Os enunciados refletirão as circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a sua edição. Artigo 331. A edição de enunciado de súmula pode ser proposta por qualquer desembargador. Parágrafo 1. A proposta será encaminhada à Comissão de Jurisprudência com indicação dos precedentes e sugestão de enunciado. Parágrafo 2. A Comissão de Jurisprudência se manifestará sobre a proposta no prazo de 10 dias, podendo sugerir outra redação para o enunciado. Parágrafo 3. A Comissão de Jurisprudência poderá propor de ofício a edição de enunciado de súmula, observado o disposto no parágrafo 1. Parágrafo 4. Fixada a tese nos incidentes de assunção de competência, de resolução de demandas repetitivas, a Comissão de Jurisprudência deliberará sobre a conveniência de proposição de correspondente enunciado de súmula. Artigo 332. A proposta de súmula será distribuída ao Conselho Especial, à Câmara de Uniformização ou à Câmara Criminal. Parágrafo único. Cópia da proposta e da manifestação da Comissão de Jurisprudência será encaminhada aos desembargadores com antecedência de 5 dias da sessão de deliberação. Artigo 333. A aprovação da súmula depende do voto da maioria absoluta do Conselho Especial, da Câmara de Uniformização ou da Câmara Criminal. Artigo 334. A revisão da súmula poderá ser proposta por qualquer desembargador ou pela Comissão de Jurisprudência e atenderá ao disposto nos artigos antecedentes. Parágrafo 1. O procedimento de revisão será instaurado sempre que a matéria for decidida de modo diverso na sistemática de julgamento de casos repetitivos e no incidente de assunção de competência. Parágrafo 2. A critério do relator, poderão ser realizadas audiências públicas e autorizadas a participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. Artigo 335. Proferido o acórdão no prazo para a respectiva publicação, será remetida cópia à Comissão de Jurisprudência, que deverá: inciso 1. Efetuar em ordem numérica de apresentação o registro da súmula e do acórdão na íntegra, em livro especial, lançando na cópia recebida o número de registro e arquivando-a em seguida. Inciso 2. Lançar a súmula em ficha que conterá todas as indicações identificadoras do acórdão, bem como o número previsto na linha anterior,
arquivando-a em ordem alfabética por assunto. Inciso 3. Providenciar a publicação do acórdão na revista de jurisprudência do Tribunal, sob o título Uniformização de Jurisprudência. Parágrafo único. A revisão de súmula atenderá ao disposto neste artigo. Artigo 336. Todos os enunciados da súmula, os posteriores adendos ou as emendas, datados e numerados em ordem contínua, serão publicados 3 vezes seguidas no Diário da Justiça eletrônico. Parágrafo único. Todas as edições posteriores à súmula conterão os adendos e as emendas. Artigo 337. A citação da súmula pelo número correspondente perante o tribunal e os seus demais órgãos judiciários dispensará a referência a outros julgados no mesmo sentido. Seção 13. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 338. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica atenderá aos termos da legislação processual e poderá ser requerido por qualquer das partes ou pelo Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Artigo 339. O incidente será processado perante o órgão julgador originário e, sempre que possível, distribuído ao respectivo relator. Artigo 340. O relator poderá indeferir de plano o incidente. Inciso 1. Quando manifestamente incabível a sua instauração. Inciso 2. Quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Inciso 3. Quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo único. Da decisão do relator cabe agravo interno. Artigo 341. Admitida a instauração do incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Artigo 342. Concluída a instrução, se necessária, um incidente será resolvido por decisão monocrática do relator. Parágrafo único. Da decisão do relator cabe agravo interno. Artigo 343. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, a vida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Título 4. Das disposições finais. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 344. O ano judiciário do tribunal inicia-se e termina, respectivamente, no primeiro e no último dia útil do ano. Parágrafo 1. Nos dias em que não houver expediente forense normal, o tribunal funcionará em sistema de plantão permanente. Parágrafo 2. O Tribunal Pleno regulamentará o plantão judiciário de segunda instância. Parágrafo 3. Será publicada no Diário da Justiça eletrônico e na página do Tribunal, à internet, a escala mensal dos desembargadores que deverão cumprir os plantões judiciais. Artigo 345. O tribunal inicia os trabalhos no dia 7 de janeiro e os encerra no dia 19 de dezembro, com realização de sessão do Tribunal Pleno, postergando ou antecipando as respectivas datas, se necessário, para dia útil. Artigo 346. Os presidentes dos órgãos julgadores e os relatores das causas de competência do tribunal poderão, mediante simples comunicação aos diretores de secretaria, delegar a assinatura de atos de citação, de notificação e de intimação ou a comunicação de ordens ou de decisões. Capítulo 2. Dos prazos. Artigo 347. Os prazos no tribunal serão contados a partir da publicação do ato no Diário da Justiça eletrônico ou, se determinado, a partir da intimação pessoal ou da ciência por outro meio. Parágrafo único. A contagem dos prazos será feita de acordo com as leis processuais. Artigo 348. Não correm os prazos no período de feriado forense, salvo nas hipóteses previstas na lei ou neste regimento. Parágrafo 1. Os prazos também serão suspensos ou interrompidos na ocorrência de obstáculos judiciais ou de motivo de força maior,
comprovados e reconhecidos pelo presidente ou pelo tribunal. Parágrafo 2. As informações oficiais apresentadas fora do prazo, por justo motivo, poderão ser admitidas se ainda oportuna sua apreciação. Artigo 349. A utilização de sistemas de informática e telemática é admissível para a remessa de documentos ao tribunal e os originais deverão ser entregues na secretaria do órgão julgador, necessariamente para convalidação até 5 dias após o término dos prazos. Parágrafo único. A não apresentação do original implicará o arquivamento do documento recebido. Capítulo 3. Dos dados estatísticos. Artigo 350. As estatísticas dos trabalhos judiciários do Tribunal nos termos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico mensalmente. Capítulo 4. Da divulgação da jurisprudência do Tribunal. Artigo 351. São repositórios oficiais da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, além da revista e das próprias súmulas, o Diário da Justiça Eletrônico e as publicações de outras entidades autorizadas. Artigo 352. A Comissão de Jurisprudência fornecerá cópia autêntica dos acórdãos aos órgãos de divulgação especializados em matéria jurídica que forem autorizados como repositórios oficiais da jurisprudência do Tribunal. Artigo 353. Para a habilitação prevista no artigo anterior, o representante ou o editor responsável pela publicação solicitará a inscrição ao presidente da Comissão de Jurisprudência em petição que conterá os seguintes elementos. Inciso 1. Nome, sede e endereço da pessoa jurídica que edita a revista. Inciso 2. Nome de seu diretor ou editor responsável. Inciso 3. Um exemplar dos 3 últimos números antecedentes ao mês do pedido de inscrição, o que será dispensado no caso de a biblioteca do tribunal já possuir os referidos números em seu acervo. Inciso 4. Compromisso de os acórdãos selecionados para publicação corresponderem na íntegra às cópias fornecidas oficialmente pelo tribunal, autorizada a supressão do nome das partes e dos respectivos advogados. Artigo 354. O deferimento da inscrição implicará a obrigação de fornecer gratuitamente 2 exemplares de cada publicação à biblioteca do tribunal. Artigo 355. A inscrição poderá ser cancelada a qualquer tempo, por conveniência do tribunal. Artigo 356. As publicações inscritas poderão mencionar o registro do tribunal como repositório autorizado de divulgação de seus julgados. Artigo 357. A Comissão de Jurisprudência ou outro órgão designado manterá atualizado o registro das inscrições e dos cancelamentos, além de se articular com a biblioteca para acompanhar o atendimento da obrigação prevista no artigo 354. Artigo 358. Constará do Diário da Justiça eletrônico a ementa de todos os acórdãos. A Comissão de Jurisprudência ou outro órgão designado selecionará os acórdãos que devam ser publicados em inteiro teor na revista oficial adotada pelo Tribunal. Parágrafo único. A revista de jurisprudência do Tribunal divulgará a jurisprudência da Corte.